Pastor Ivonete fez menção aqui do Salmo 119. Não tem lá o autor deste salmo, né? É o salmo mais extenso que nós temos lá. E o salmista, ele fala do amor dele para com a palavra de Deus. Alguns atribuem esse salmo a Davi, outros a Daniel, até mesmo Esdras. Eu tenho para mim, no meu particular, que possivelmente tenha sido Davi mesmo, porque ele demonstra, o salmista aqui, demonstra um amor extraordinário pela lei de Deus. Ele se mostra apaixonado pela lei de Deus. Por 9 vezes ele se declara apaixonado pela lei de Deus. Ele não se coloca apaixonado por Deus. Ele se coloca apaixonado pela lei de Deus. Você vê que bacana? Às vezes as pessoas querem amar a Deus, estar apaixonado por Deus, ter a sua tratativa entre ele e Deus, porém sem dar o mínimo de importância à palavra e à lei de Deus. O salmista aqui, ele declara o seu amor à lei de Deus. Ele não projeta o seu amor a Deus, à pessoa de Deus. Ele fala que ama os preceitos de Deus, que ele é apaixonado pela lei de Deus. E somente um salmista como Davi poderia se revelar desta forma. Não é isso, não é mesmo? É como um cidadão brasileiro que quer ser brasileiro de acordo com a Constituição. Não dá para amar o Brasil e desprezar a Constituição brasileira. Não dá para amar a esposa ou a esposa o marido se não amar a lei de Deus, do propósito de Deus, para o casamento, propósito de Deus, para a família. Né? Então, a gente começa a perceber nesta descrição do salmista que ele amava a lei de Deus de tal forma que Deus se agradou dele. E a gente percebe isso nitidamente no salmista Davi, porque nós temos referência de outros salmos, não é mesmo? Onde ele fala da lei de Deus e ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, não foi porque Deus quis, somente porque Deus quis. Davi jamais seria um homem segundo o coração de Deus, distante da lei de Deus. Davi jamais seria um homem que Deus teria prazer nele se Davi não tivesse interesse em amar a lei de Deus, vivenciar a lei de Deus, procurar o que Deus estava falando através da sua palavra. E aí fica para nós este ensino maravilhoso, que Deus olha para nós pelo crivo da sua palavra. Ele olha para o João e vê de que forma o João tem esta aderência com a palavra dele. Ele olha para Maria, ele olha para o Antônio, e ele ama cada um de nós de acordo com a aderência que nós temos com a lei dele, com a palavra dele. Deus jamais amará alguém onde esta pessoa estará vivendo uma vida contrária aos seus preceitos. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho dele para que as pessoas tenham esta revelação, que através de Cristo pudesse tomar conhecimento da lei, a lei do amor, o tema central do cristianismo, de amar a Deus, de amar o próximo como a nós mesmos. Então existe uma lei, Deus olha cada um de nós pelo crivo da lei que ele deixou para os seus, seja no Velho Testamento, para o povo judeu, ou para a igreja nos dias de hoje. Como é importante isso, não é mesmo? Aprender com o salmista essa coisa de se apaixonar pela palavra, de ler a palavra, meditar na palavra, de perceber um Deus que se revela por sua palavra, e Deus nos observa a partir desta aderência que nós temos com a sua palavra. E esse salmista, por 9 vezes, ele se declara apaixonado pela lei de Deus,
No versículo 167, ele chega a dizer: eu amo-os extremamente. Olha só a potência, potenciais, como respirar, como beber água ou se alimentar com pão de cada dia. O salmista estava dizendo o seguinte: eu amo a palavra de Deus extremamente. Olha só, extremamente. Ele coloca muita potência aqui. Ele coloca a palavra de Deus como uma necessidade essencial, como respirar, como beber água e se nutrir, ou se alimentar com alimento sólido para ter saúde, ter vida. A palavra de Deus, ela não estava em um plano secundário na mente ou no coração desse salmista. Ele colocou a palavra de Deus como algo extremamente necessário. Olha só no verso 47 o que ele diz: deleitar. No 97, ó quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. No verso 113, aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Ainda no 119, deitas fora como escória todos os ímpios da terra, pelo que amo os teus mandamentos. O salmista, ele dizia o seguinte: eu vivo na terra a partir da lei de Deus. Eu procuro proceder a minha vida, o meu pensar, o meu julgamento, o meu trato com as pessoas a partir das leis de Deus, dos mandamentos que eu amo. Ele dá um conselho para nós bacana, de vivermos nesta terra a partir da palavra de Deus, e não pelo que achamos, pelo que entendemos, por essa eu sirvo a Deus pelas minhas experiências, pela minha ótica. Não, não é assim. O salmista, ele nos direciona a vivermos vida através da Bíblia, através da palavra de Deus, a partir daquilo que Deus deixou para ser o nosso norte, a nossa bússola nesta terra. Se nós vivenciarmos vida cristã pela palavra de Deus, nós estaremos no centro da vontade de Deus. Eu tenho certeza que nós seremos mais um, de acordo, sabe, segundo o coração de Deus. Deus amava Davi, não é porque ele simplesmente quis amar Davi, como se tivesse uma visão de predestinação. Eu vou amar Davi porque eu quero amar Davi, eu tenho esta soberania e eu escolhi Davi e pronto, acabou. Nada disso. Deus, ele é justo. E nesse atributo de justiça, ele olha para as pessoas e ele percebe as pessoas pela sua aderência que tem com a sua palavra. E Cristo encarnado também disse isso: olha, vocês serão os meus discípulos se fizer o que eu vos mando. Ele não estava dizendo, olha, vocês serão meus discípulos e fica a critério de vocês cumprir o que eu vos mando. Vocês podem cumprir mais ou menos, ou pela metade, se quiser cumprir. Aqui tem uma democracia onde vocês serão meus discípulos e eu coloco uma palavra que fica a critério de vocês. Não, ele não disse isso. Ele disse o seguinte: vocês serão meus discípulos se fizer o que eu vos mando, se atentar àquilo que eu ensino, se vivenciarem a minha lei, os mandamentos, o novo mandamento que eu vos dou. Isto ele requer principalmente para os discípulos. Várias pessoas são chamadas à graça, alcançam bênçãos, têm uma mudança de vida, e eles vêm para a verdade e sentem esta alegria de estarem na verdade, de ser um cristão. Mas para dar um passo a mais e seguir a Cristo, aí a gente precisa, de fato, se aprofundar, mergulhar na palavra de Deus e vivenciarmos muito mais da palavra de Deus. Porque é isto que ele espera
de cada um de nós nestes dias. O salmista aqui, no verso 127, ele diz: pelo que eu amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, mais do que o ouro fino. Olha que bacana. Às vezes a gente está aí buscando uma estabilidade terrena, uma melhor colocação no mercado de trabalho, fazendo uma especialização, um mestrado, doutorado, ou procurando mecanismo de bênçãos e de nos estabelecer na terra. E é bom isto, é importante isto, né? Mas o salmista ele fala: olha, eu quero muito mais da tua palavra. Eu quero amar os teus mandamentos mais do que o ouro, sim, mais do que o ouro fino. Entre a palavra de Deus e a riqueza, o salmista estava dizendo: eu prefiro a palavra de Deus. Entre meditar na palavra de Deus diariamente e contar dinheiro, bem, ele está respondendo: eu prefiro mais da tua palavra. Contar dinheiro é bom, guardar um dinheirinho na poupança, né? Ter aí como é que se diz, uma segurança, isso é importante. Mas meditar e guardar a palavra de Deus tem um valor muito mais elevado, não é mesmo? O salmista se coloca desta forma. E eu pergunto para você, se Deus não se agradou desse salmista, que para mim, na minha ótica, só podia ter alguém com um amor tamanho pela palavra de Deus, o salmista Davi. Ele falava que o amor dele pela palavra de Deus era bem maior do que o ouro fino. No verso 159, o pastor Ivonete falou do vivifica-me, Senhor. Ele também fala aqui no verso 159, considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, Senhor, segundo a tua benignidade. Olha só, considera, Senhor. Ele considera isto e vivifica-me por tua benignidade. Ah, eu acredito que Deus estava muito feliz com esta forma do salmista buscar a revelação de Deus por sua palavra. E é verdade mesmo. Ninguém conhece a Deus por conhecer a Deus se não for por sua palavra. Deus se revela por nós a cada dia através da sua palavra. Não tem uma revelação direta, embora que nós cremos nos dons. Deus pode falar com alguém, levando uma mensagem rápida por sonhos, por profecias e assim por diante. Deus, ele fala de diversas formas, tem aqui uma infinidade de exemplos na palavra de Deus, mas ele se revela por sua palavra diariamente. Você lendo um salmo, você lendo aí os evangelhos, as cartas no Novo Testamento, você vai perceber o quanto Deus se revela através da sua palavra. E na medida que Deus vai se revelando por sua palavra, você vai se apaixonando pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus te leva até a sala do trono. E você se sente contente, sabe? Cheio de contentamento. Este era o salmista, que conhecia Deus por sua palavra. As pessoas às vezes querem ter uma experiência com Deus, ou querem que Deus fale com ele em sonhos, em visões, que Deus mostre o miraculoso, que Deus abra uma grande porta, ou dê um grande livramento. Isso é importante, todos nós dependemos muitas vezes de um socorro miraculoso de Deus. Mas a palavra de Deus, ela está disponível para mim, para você, para todas as pessoas que queiram chegar até ela. É como se fosse um portal. A palavra de Deus, ela vai te levar até a sala do trono, porque é a palavra de Deus, deixada por Deus, é a sua voz do Pai falando com o Filho. E com Cristo nós nos tornamos co-herdeiros, sabe? Co-herdeiros de tudo que Deus reservou para nós, em glória.
e provaremos isto na eternidade. Então é importante nós aprendermos com o salmista esta necessidade e entender que podemos ser vivificados pela palavra do Senhor, porque na medida que você ama a palavra de Deus, Deus te vivifica e você vê a bondade de Deus, né? A benignidade é maior ainda do que a bondade. A bondade é uma coisa generosa e a benignidade é algo de excelência maior. Então, será que Davi não foi um homem segundo o coração de Deus pelo trato que ele tinha com a palavra de Deus? Ou ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele era corajoso, ele era obediente ao seu pai Jessé, porque ele também era corajoso, matou um leão e um urso? Será que isto fez dele um homem segundo o coração de Deus? Ou ele foi um homem segundo o coração de Deus por amar os preceitos de Deus? Como brasileiro, nós só seremos brasileiros se amarmos a nossa Constituição, assim como nos Estados Unidos, etc. Só seremos cidadão de uma nação se amarmos as leis deste país. No reino de Deus também não é diferente. O reino de Deus tem leis. E Jesus disse que as leis que ele dá, que ele oferece, não é impossível de vivenciarmos, de vivermos, porque o tema central da constituição do reino de Deus é o amor. É amar a Deus, é amar o próximo. Uma pessoa que ama o próximo, como é que ele poderá levar algum agravo para o próximo? Porque aquilo que ele não quer para ele jamais vai querer para o outro. Por isso que toda lei, né, seja do Velho Testamento, Novo Testamento, e até mesmo nas constituições dos países, se tiver amor ali, praticamente a pessoa vai cumprir a totalidade desta lei. Porque aquele que ama, ele não vai roubar, matar, ele não vai cobiçar, ele não vai se interessar pelo que é do outro. Porque diferente disto, está fora, né, dos artigos ou dos incisos da lei de Deus. O salmista, ele teve esta revelação. Ele, no Salmo 119, ele não se remete a Deus, sabe, assim, falando com Deus na primeira pessoa. Ele conversa com a palavra, ele se identifica com os mandamentos, ele não questiona as leis de Deus. Ele não diz, ó Deus, aqui não é bem assim, aqui está difícil, poderia ter aí uma flexibilidade. Olha, aqui poderia ter uma interpretação, aqui poderia ter um adendo. Nada, ele se entrega totalmente à lei de Deus. Ele recebe toda a lei de Deus sem questionar o autor da lei e diz que ama extremamente a lei de Deus. Ele não está dizendo, olha, tem este artigo aqui, esse capítulo, sei lá o quê, que não dá, está difícil. Então, eu vou dizer, eu amo em partes, eu concordo em partes, eu vivencio em partes, nada disso. Ele recebe a lei de Deus sem questionar, recebe a lei de Deus sem querer colocar qualquer interpretação ou adendo na lei de Deus. Ele simplesmente recebe e ama e se declara apaixonado pela lei de Deus. Gente, isto é maravilhoso. É a gente acreditar na palavra de Deus, de tudo que Deus deixou para nós, com profecias, não é mesmo? Na palavra de Deus diz que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco nesse período de adversidade, de quarentenas, de mal-estar social. Ele está conosco. E na medida que você se entrega à palavra de Deus, você se sente confiante. Você se sente
descansado no Senhor. E é isso que Deus quer, que a gente descanse na palavra dele, porque de más notícias já temos muitas. Tem tantas más notícias por aí, mas a lei de Deus pode e com certeza ela quer, de fato, trazer paz em nossos corações, porque a lei de Deus vem do príncipe da paz. Quer confortar, dar esperança, acrescentar a nossa fé. Comece hoje a orar dessa forma: Senhor, eu quero ler a tua palavra. E coloca no meu coração este mesmo amor, este amor apaixonante do salmista, que dizia que amava mais a tua palavra, a meditação na tua palavra, do que o ouro fino. Para mim, esse salmista, do Salmo 119, é Davi. Porque lá no Salmo 19, que é de Davi, diz assim no verso 7: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. No Salmo 40, verso 8, também de Davi: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quer ver o outro Salmo? 94, verso 12. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Salmo 94, 12. Olha que interessante, Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele recebeu a palavra de Deus. Porque ele procurou viver a palavra de Deus sem questionar o autor da lei. E sem trazer interpretações, porque às vezes tem interpretações aí que fogem muito da palavra de Deus. Na ética teológica, diz o seguinte: na dúvida, a palavra de Deus tem sempre razão. Então, se a interpretação nos tira dessa força gravitacional que é a palavra, olha, é bom você voltar para a palavra. Senão a gente vai acabar saindo fora de órbita da palavra de Deus e vai voar no espaço sideral em nossas próprias interpretações, naquilo que a gente acha. E na dúvida, a palavra de Deus tem sempre razão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Gente, Deus amou Davi somente porque ele quis amar, porque ele matou um leão e um urso, era um rapazinho de coragem que tinha habilidade com a funda? Não, Davi amava a lei de Deus. Ele, sabe, era apaixonado pela lei de Deus. E ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. E Deus prometeu que não faltaria sucessor na linhagem de Davi para sentar no trono. Até mesmo Jesus, quando esteve aqui nesta terra, o Cristo encarnado, o povo chamava ele Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim, fazendo referência, meus irmãos, Deus encarnado, sendo chamado descendente de Davi, reconhecido na linhagem de Davi. Isso é espetacular, porque era um homem que amava os preceitos de Deus. Também diz a palavra de Deus que Davi, por amar a lei de Deus, Deus marcou seu nome na história. O Messias nasceu na cidade de Davi. Lucas 2,11. E que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Davi, ele não era somente conhecido, sabe, de Deus, mas se tornou conhecido de toda a corte angelical, gente. Até hoje o nome de Davi é lembrado lá em Israel,
E nós estamos falando dele aqui 2000 anos depois de Cristo. E diz o texto sagrado que Deus vai restabelecer o tabernáculo de quem? De Davi. Que no milênio, o centro da adoração mundial será lá no Monte Sião, onde Davi ergueu a tenda, ou tabernáculo que levou seu nome, Tabernáculo de Davi, onde ele trouxe a Arca do Concerto, hospedou ali nesse tabernáculo, e ali todas as tribos subiam para o monte para adorar o Senhor, e a adoração era 24 horas por dia. Olha que bacana. O próprio Deus diz que lá no futuro, quando Jerusalém será o centro da adoração mundial, será restabelecido ou restaurado o tabernáculo de Davi. Não será restaurado o templo de Salomão, nem o templo de Zorobabel, que era muito simples, nem o templo do grande rei Herodes, mas será restaurado o tabernáculo de quem? O tabernáculo de Davi. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por isso que é necessário nós nos voltarmos para a palavra de Deus e orarmos nesse tempo. Senhor, ajuda-me a ser um leitor apaixonado por tua palavra, que eu possa meditar na tua palavra de dia e de noite. Eu quero dizer para você, neste culto de intercessão e ensino, se eu e você quisermos sermos conhecidos de Deus e sermos segundo o coração de Deus, será pela aderência que tivermos à palavra de Deus. As demais coisas são dádivas que Deus dá. Deus pode me dar um dom, pode te dar um dom, pode me dar um ministério, pode te dar um ministério também. Nós podemos falar em línguas, ter a interpretação de línguas, sonhos, visões, estarmos envolvidos no miraculoso, mas isso são o quê? São dádivas, são graças de Deus que Ele distribui para a igreja. Mas a grande verdade é aquilo que procede de nós para Deus. Esta vontade de lermos, de meditarmos, de procurarmos Deus através da sua palavra. Tem pessoas que vão procurar Deus nos montes, nos vales, nos desertos, nas penitências, nas consagrações, nas grandes campanhas. Nada contra as formas como as pessoas querem ter uma experiência com Deus na primeira pessoa. Mas o salmista, o Salmo 119, ele não se remete a Deus na primeira pessoa. Ele fala que ama a palavra de Deus. E quando ele fala que ama a palavra de Deus, ele não precisa da campanha, da penitência, do monte, do vale, porque ele tem acesso à sala do trono pela palavra onde Deus se revela. Deus quer se revelar muito mais para cada um de nós nestes dias, mesmo nesses dias de adversidades, que possamos ter o coração do salmista de falar: ah, Senhor, eu amo a tua palavra, estou apaixonado por tua palavra. Eu prefiro muito mais a tua palavra do que o ouro dizer para cada um de nós, como ele diz para Davi: olha, esta pessoa, este meu filho, é um homem, é uma mulher, segundo o meu coração. E eu entendo isto. Ninguém será segundo o coração de Deus, inerente ou isento ou distante da palavra de Deus. Deus é
nos dado a tua palavra para que a gente possa acessá-lo, entrarmos na sala do trono como filhos e vivermos vida cristã sem contestar a lei de Deus, porque é na palavra de Deus que nós, de fato, andamos, respiramos, existimos. E a palavra de Deus, que é de fato o tema do cristianismo, que é o amor, já esteve entre nós. Ele é a palavra. Cristo é a palavra. E ele já está nos ajudando para sermos também como este salmista, uma pessoa apaixonada pela lei de Deus. E Deus, de fato, se revelará muito mais para cada um de nós nestes dias de adversidade. Que Deus te abençoe você, sua família, que você se sinta, sabe, assim, confortável na palavra de Deus, cheio de contentamento, com a sua esperança fortificada e com a sua fé acrescida. Vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor? Então, coloque a mão aí no seu coração, vamos orar juntamente. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua graça, por tua misericórdia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos aqui na tua palavra, Senhor, que possamos ter este ardor no coração, Senhor, como o salmista tinha, Pai, que possamos entender que a tua palavra, Senhor, é essencial em nossas vidas, assim como é essencial a água, o pão, o ar que respiramos. Meu Deus, que possamos viver vida cristã, não distante da tua palavra, mas vida cristã de acordo com a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a descansar, a nos deleitarmos na tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, de ter a tua palavra como luz, de fato, para os nossos pés. Oh, meu Deus, luz, Senhor, para o nosso caminho, Pai, para que possamos prosseguir, mesmo que os dias sejam dias tenebrosos. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai Santo. Meu Deus, nós cremos que por esses dias o Senhor, ó Pai, descortinará o teu propósito, principalmente para a igreja. Oh, meu Deus, a nossa nação tem sofrido adversidades, mas o Senhor tem poupado. Que o Senhor possa guardar, Senhor. Meu Deus, olha, Senhor, para este país, Senhor, de tamanho, ó Pai, Senhor, Senhor, praticamente, Senhor, um continente, Senhor. Entra com providência, com tanta desigualdade social, quantas famílias, Senhor, sofrendo adversidades, com falta de habitação, várias pessoas morando no mesmo espaço, tão apreensivas, ó Deus, por esse contágio, ó Pai, devido a esse contágio, Senhor, com esse novo coronavírus. Quantas pessoas já, Senhor, sem emprego e agora, Senhor, sem perspectivas, ó Pai. Ó meu Deus, também o poder público, Senhor, que infelizmente no Brasil parece que muitos, Senhor, pensam mais nas diretivas deles do que direcionar o povo, ó Pai, que já há muito tempo, antes desta pandemia, já sofria, Senhor, com a falta de segurança, oh meu Deus, com a falta de saúde, de educação, Senhor, que já sofria, Pai, com desemprego. Entra com providência, Pai Santo, para que o Senhor possa intervir, fazer com que o país não entre em um caos social, Senhor, por necessidades maiores, ó Pai, como do pão de cada dia. Estenda as tuas mãos, basta uma palavra tua, uma ordem tua, como aquela que Cristo deu para os discípulos, bastavam eles lançarem a rede do lado direito e a pescaria seria maravilhosa, e foi. Depois de uma noite inteira sem pescar absolutamente nada. Oh, Senhor, basta uma palavra, Senhor, para o vento e as ondas, Senhor, enormes. Senhor,
se acalmarem, se aquietar e vir uma grande bonança, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor pode dar uma ordem, ó Pai, seja no mundo físico, no mundo invisível, ó Pai, como muitos estão dizendo, que é uma guerra contra o inimigo que é invisível, que ninguém vê. Mas nada, Senhor, foge do teu olhar, nada foge. Senhor, diante de ti, o Senhor sabe todas as coisas. Entra com providência, guarda o teu povo, livra de todo mal. Senhor, que deste momento de adversidade, Senhor, que a igreja possa entrar num momento de grande bonança, porque depois da tempestade veio grande bonança, Senhor. Oh, meu Deus, depois de uma noite, Senhor, sem pescar sequer um peixe, a rede foi lançada e trouxe, Senhor, 153 grandes peixes, levando o barco quase a pique. Oh, meu Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor possa ir de encontro agora a esse coração, nesta casa, Senhor, esse coração aflito, esta família, Senhor, com receio, com medo. Senhor, que o Senhor possa tirar toda a ansiedade, que o teu Santo Espírito possa apaziguar, Senhor, essa tempestade, ó Pai, que o Senhor possa confortar e possa dar, Senhor, a confiança que não muito depois destes dias, o Senhor fará que haja, Senhor, harmonia, Senhor, e trará com isso grandes oportunidades. Então, somente faça-nos entender a necessidade de passarmos por algumas adversidades, porque, Senhor, as adversidades é como uma didática, uma lição didática para a humanidade. E a humanidade já se percebeu em meio às grandes descobertas, Pai. Porque, Senhor, esses últimos anos, essas últimas décadas foram de grandes descobertas. Oh, meu Deus, o homem chegou à Lua, Pai. Pouco tempo, Senhor. Grande descoberta, Senhor, da bomba atômica, Senhor, da tecnologia, Senhor, meio de comunicação disponível para a humanidade inteira. Senhor, os grandes satélites que orbitam, Senhor, o planeta Terra, a ciência que cresceu grandemente. E desses poucos anos para cá, Senhor, o homem se tornou prepotente, arrogante, pelo seu status econômico, ó Pai. Alguns países se levantaram, aqueles detentores das grandes armas, Senhor, bélicas, dos aviões supersônicos, da capacidade intelectual de colocar um robô lá em Marte, Senhor, para vagar ali, Senhor, no solo de Marte. Meu Deus, o ser humano, ó Pai, Senhor, ele tem essa tendência de se tornar arrogante, prepotente. Em poucos dias, Senhor, o inimigo invisível coloca cada um de joelho, com as suas fronteiras fechadas, se percebendo, Senhor, o que deveria cada nação fazer diante do desconhecido. E a duras penas, alguns países, Senhor, meu Deus, sofreram e ainda sofrem, Senhor, adversidades e perdas terríveis. A humanidade, Senhor, se percebeu o quanto ela é sensível, o quanto ela precisa voltar-se para a tua palavra, porque a humanidade não pode conduzir a si mesma, é a tua palavra que conduz todo mundo, todos os impérios. E a tua igreja está aqui nesta terra. Se o Senhor quer revelar algo, nós cremos que será pela igreja. Abençoa o teu povo, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre o teu povo. Dá conforto a esta família. Senhor, dá
uma esperança, ó Pai, fortalecida, uma fé acrescida, porque nós fazemos parte, Senhor, de um povo, cada um que aqui está no Brasil faz parte do corpo de Cristo que está espalhado na face da terra. O teu povo passa pelas mesmas adversidades, mas a tua mão está estendida para abençoar, para guardar. Uma coisa que nós sabemos, Senhor, que toda a prepotência humana caiu por terra e todos se esconderam, Senhor, diante da mesma adversidade. Não há bomba atômica, Senhor, que cure. Não há, Senhor, poder bélico, nem ciência avançada, a não ser que o Senhor dê. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor descortine, que o Senhor revele. Por isso nós oramos, porque o Senhor pode dar sabedoria e pode revelar e pode silenciar este mal que tem colocado, Senhor, grandes potências, ó Pai, desde as maiores até as menores, Senhor, os menores povos, todos, Senhor, em quarentena. Eu espero, Senhor, que nesse tempo sensível, a tua palavra, as boas novas, seja a melhor notícia que a humanidade possa ouvir. Se as boas notícias eram as boas notícias desde o nascimento do teu filho, que sejam as mesmas boas notícias, Senhor, com uma potência enorme e possa alcançar milhões nesta ceifa final, antes que o teu filho venha e arrebate a igreja. E nisso nós esperamos, e nisso nós cremos, e nisso nós estamos descansados. Abençoa esta vida, esta família, dá o conforto da graça. E por esses dias nós iremos jubilar em um grande culto de ações de graças, mas sem perder de vista o seu plano profético para este tempo. Se nós amávamos a tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a amar muito mais, que possamos estar apaixonados por tua palavra, como o salmista descreve neste salmo. Nós te louvamos por este momento, nós te agradecemos e juntos nós dizemos amém, amém. Que Deus possa abençoar sua vida, viu? Sua família, esteja descansado no Senhor. Só lembrando, quinta-feira às 19 horas é o nosso culto da vitória, pastor Darlan, esposa, diaconisa irmã Camila Leles, estará aí neste culto de quinta-feira, é o culto da vitória. Sábado, às 19 horas, já é com a Evelyn. É um culto maravilhoso, falando aí da história atrás do hino. Também uma noite de muito louvor e domingo às 19 horas, o nosso culto da família com uma poderosa palavra de Deus. Esteja descansado no Senhor, esteja fortalecido no Senhor e que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. E eu quero dizer para você, para a sua família, um shalom. Deus que abençoe. Uma boa noite.